No Maná de hoje nós vamos discutir um assunto teológico que tem tomado a mente de muitos estudantes de teologia, de muitos teólogos. Tem sido uma dúvida nas doutrinas, nas pregações, nas discussões. Melquisedeque não era um anjo. Eu estou afirmando, tá bom? Eu vou fazer essa defesa. Por quê? Porque existe a afirmação de que Melquisedeque, dado ao fato de ele aparecer na Bíblia como, e eu quero destacar o como uma figura crística, como um tipo de Cristo, que é a defesa que eu e que teólogos conservadores fazem, Melquisedeque era só um tipo de Cristo. Vou explicar tudo isso no Maná de hoje. Então, a afirmação que eu faço e que vai servir de título para o nosso assunto de hoje, o nosso Maná de hoje, é que Melquisedeque não era um anjo. Melquisedeque era um homem, um ser humano, tá bom? Um ser humano como Abraão e outros da sua época. Vamos tomar como escritura básica e primeira aqui para a nossa leitura o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 até o 6. Lá está dito assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, por interpretação do hebraico, Melquisedec, rei de justiça, e depois também rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Palavras que nós vamos destacar aqui. Primeiro, Melquisedeque era um homem, ele tem um nome humano, um título humano. Melquisedeque, transliterado para o nosso idioma, do hebraico Melquisedec, meu rei é justiça, ou rei de justiça. Ele era rei de Salém, de uma cidade. Salém é considerado historicamente, muitos anos antes de ser Jerusalém, Salém é uma cidade que depois vem a ser a cidade de Jerusalém. Então, olha, primeiro, tinha um nome humano, Melquisedeque, era considerado rei de justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon. Deus ainda não era conhecido como Yavé nessa época, porque Deus se apresenta como Yavé só para Moisés, muito tempo depois. Yavé é o Deus da salvação. Para Melquisedeque e Abraão, Deus é El Elyon, o Deus Altíssimo, ou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então a gente já destacou a palavra Melquisedeque, que é o nome, sacerdote do Deus Altíssimo, um título humano. Ele exercia uma função humana a favor do seu povo, era sacerdote, e sacerdote do Deus verdadeiro. Era considerado rei de justiça, e aí a grande dúvida teológica que surge é no versículo 3, onde está dito: ele não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípio nem fim de dias, mas sendo feito semelhante, vamos destacar a palavra semelhante, ao Filho de Deus. Portanto, permanece sacerdote para sempre. Agora, vocês precisam considerar a retórica do escritor aos Hebreus.
Vocês precisam considerar que o escritor aos Hebreus era um homem letrado, um homem inteligente, um homem que dominava aquilo que estava discutindo. Qualquer dia eu vou fazer defesa aqui sobre o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, como o escritor aos Hebreus. Embora ninguém nunca o defendeu, ninguém nunca defendeu um autor aos Hebreus. Vou fazer uma defesa em algum dia aqui, num desses manás de hoje, tá bom? Mas vamos ficar com o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus era letrado, e olha que ele diz, quando ele diz sem pai, sem mãe e sem genealogia, ele não está querendo absolutamente dizer que Melquisedeque não tivesse realmente pai ou mãe ou genealogia. O que ele está querendo dizer simplesmente é que não houve registro da genealogia de Melquisedeque. É só isso, meus irmãos. Logo, por quê? Porque o povo judeu registrava suas genealogias. E se você prestar atenção, olha só, o versículo 6 diz, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, entre os hebreus, entre o povo de Abraão, entre o povo da promessa, é que a genealogia de Melquisedeque não é contada. Ou mesmo a gente até pode admitir, caso alguém queira admitir, não foi contada nem entre o seu próprio povo, os cananeus. Ele não ligou para isso, ou o povo não ligava para genealogias, como o povo hebreu era partidário de genealogias. Até porque precisava-se, era um propósito de Deus, era uma didática divina, fazer registros para que a linhagem do Messias, muitos milênios depois, pudesse ser contada pela descendência de Abraão. Só por isso, meus irmãos. Então, quando a Bíblia diz sem pai, sem mãe e sem genealogia, não tendo princípio nem fim de vida, por que não tendo princípio nem fim de vida? Porque se não tem registro, então não tem princípio de registro. Se não tem registro, então não tem fim de vida como registro também. Se você olhar para nós hoje, cidadãos ocidentais, aqui no Brasil, por exemplo, quando você nasce, se faz um registro de nascimento. Então tem um registro genealógico, consta o nome do seu pai, da sua mãe, o dia do seu nascimento, a hora, tudo certinho. Então registrou o nascimento. Quando você morre, tem um atestado de óbito que vai fazer a mesma coisa. No caso de Melquisedeque, ele não tinha isso, não teve registro a vida dele. Por isso, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Não quer dizer absolutamente que ele fosse eterno, jamais. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Deus é eterno, os anjos, os seres espirituais eternizados, ou seja, eles tiveram um início de vida e agora não terão mais fim. E os seres humanos, depois desta vida terrenal, eles passam a ser também eternizados, vivendo uma vida eternizada. Por que eternizada? Porque teve início, porém não vai ter fim. Eterno, absolutamente, só Deus. Tá bom? Então eu já fiz essa introdução definindo a questão do porquê Melquisedeque é sem pai, sem mãe e sem genealogia, para você entender o caminho que nós vamos perseguir. E a partir de agora vamos continuar só fazendo defesa dessa afirmação. Melquisedeque não era um anjo. Melquisedeque era um ser humano. A afirmação sem pai, sem mãe e sem genealogia é só figura de retórica.